Eu vou cantar a ti, eu vou te adorar. És tu que me acolhes quando preciso de refúgio. Em ti vou confiar, em ti vou esperar. A vitória. Programa Juventudes, hoje nós estamos falando com a professora Karine. Ela que está nos abrindo, né, nos possibilitando conhecer mais essa relação entre pais e filhos, dentro da própria casa, ou mesmo diante das influências que nós temos fora da nossa casa, como conciliar essas duas coisas. Esse tema nós trouxemos porque amanhã é Dia das Mães e nós queremos aqui pelo programa Juventudes também ajudar as mães que nos assistem nesse diálogo, mas também aqueles jovens que estão conosco, né, perguntando, interagindo. O programa Juventudes vai ao ar todos os sábados, a partir de 1h da tarde. Eu vou cantar a ti, eu vou te adorar. És tu que me acolhes quando preciso de refúgio. Em ti vou confiar, em ti vou esperar. A vitória. Nós terminamos o segundo bloco falando sobre o diálogo e nós vamos voltar a esse tema nesse último bloco. Professora, por que os jovens procuram muitas vezes o diálogo com os amigos, o diálogo aberto, e não com os pais? Mais uma vez eu reforço de que a gente procura conversar com aqueles que vão dizer o que a gente quer ouvir, né? E geralmente os jovens encontram isso nos amigos, né? Aquele conselho e vai lá e faz mesmo que você vai se dar bem, ou vai e faz que o importante é ser feliz. E os pais geralmente vão ter repreender um pouquinho o comportamento, apontar possíveis consequências dos atos, né? Que geralmente os amigos jovens da mesma idade não fazem. E mais um grande problema também é a dificuldade que os pais encontram para falar sobre algumas temáticas bem específicas. Falar de educação, é importante trabalhar com os jovens que o teu futuro depende da maneira como você se comporta no ambiente escolar, quais são as vantagens e as desvantagens, né, de seguir bem ou não os estudos. Até aí, geralmente, os pais conseguem. Mas vamos pensar, padre, que um filho, uma filha, chega para um pai ou para a mãe e quer falar sobre sexo e sexualidade. Como é difícil para os pais trabalhar dessa temática que ainda é muito carregada de tabus, muito velado, e falar como é que eu vou falar para o meu filho sobre sexo, né? E aí a vergonha toma conta deste momento também. Muitas vezes os pais não estão preparados para fazer isso, eles não se preparam para os assuntos que vão ser importantes com os filhos. Professora, você estava falando ali no início que os amigos, os jovens procuram dialogar com aqueles que querem dizer o que eles querem ouvir, né? E eu estava passando um filme aqui na minha cabeça e parece que eu faço o contrário. Acho que é porque eu não já sou mais tão jovem, né? Porque eu digo o que eles não querem ouvir. Então, eu acho que eu nunca fui muito jovem nesse sentido, né? Eu sempre fui aquele da turma do contra, né? Ah, mas peraí, olha, não é tão legal assim. E eu acabei sofrendo, na minha adolescência, um pouco de discriminação de alguns grupos de amizade justamente por essa postura, né? De peraí, acho que foi muito uma questão da educação também, aquele reflexo do que a gente aprende, né? Sou fruto de uma educação que repreendia muito ainda. Então, com as minhas amigas, por exemplo, na época da adolescência, eu acabava repreendendo-as também. E isso não era legal, elas não me perguntavam as coisas, porque elas queriam ouvir aquilo que agradasse aos ouvidos delas, né? Então, realmente, isso acaba influenciando muito nas relações com os amigos e com os pais. Eu fico imaginando aqui, vendo os pais e vendo esses amigos, a exemplo da professora, de que diz o que percebe que tem que ser dito. Isso demonstra uma certa maturidade de quem apresenta até outras possibilidades, né? Também a maturidade, mas muitas vezes isso demonstra um medo também, né? A gente vem incutido na cultura de você vai se dar mal, se você fizer você vai apanhar, e isso acaba fazendo com que a gente reprima alguns comportamentos. E padre, olha só, é interessante a gente pensar que cometer erros é natural da vida. Então, até porque é com o erro que nós vamos aprender, né? Se não tiver o erro, nós não vamos amadurecer, aprender. Então, quando nós, como pais, como educadores,
temos a obrigação de apontar quais são as consequências, né? Olha, jovem, se você usar drogas, essas são as possíveis consequências. O sexo indiscriminado, sem consciência, sem as devidas prevenções, essas são as possíveis consequências. Mas o direito de escolha é do jovem. Ele vai fazer se ele quiser, embora a gente aponte todos os problemas decorrentes dessa situação. E a gente só aprende a partir da experiência, né? Somente. Se deu certo, vamos aplaudir. Se não deu, vai buscar novas formas para aprender. Eu sempre né? digo para os jovens com os quais eu convivo, né? Você tem duas possibilidades na vida. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor, né? Pela dor. Pouquíssimos aprendem pelo amor, que é pelo aquele ensinamento. Olha, eu ouvi que isso não é legal, então eu não vou fazer. A grande maioria escolhe o caminho da dor, né? Precisa fazer, se dar mal, sofrer as dores da consequência daquilo que fez para aprender. Mas é um processo natural e evolutivo que a gente deve permitir que os jovens façam, se assim eles escolherem. E quando faz a experiência que percebe o erro, não pode ter vergonha, viu, jovem, de dar 2 passos para trás e entrar no outro caminho buscando o que é certo, né, professor? De maneira alguma. Errar todo mundo vai, errar todo mundo erra, desde a criancinha até a pessoa de mais idade. E não é errado errar, é parte do desenvolvimento. Sim. O que é errado é não assumir que você errou e não querer a mudança, né? Erramos, ok, o que eu posso fazer de agora em diante para melhorar, para acertar então? Professor, nós temos uma frase que todo mundo conhece. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não quero mudar. Infelizmente, é uma máxima da sociedade ainda, né? E a gente ouve isso dos pais, viu, padre, com muito mais frequência do que dos jovens, né? Mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Eu fui educada assim, eu apanhei quando era criança e estou aqui, né? O único trauma que eu tenho é ser bem educado, a única consequência que isso me ocasionou é ser bem educado. Mas isso era num contexto social diferente, né? As coisas mudaram. Inclusive, a legislação vem dizendo, regulamentando sobre essa questão da agressão física. Muitos pais não concordam, outros acabam concordando por uma visão um pouco mais globalizada da situação e de consequências, mas... Pais, a agressão física nunca é o caminho, tá? O diálogo é o melhor caminho, é a melhor opção, é o que dá os melhores frutos, inquestionavelmente. Muito bem, vamos conversar aqui com os nossos jovens. Parece que a Patrícia quer nos ajudar um pouco na reflexão, né, Patrícia? Pois é. Como a gente sempre fala sobre esse diálogo dos pais, essa questão da família, eu vejo muito essa questão da igreja como mãe acolhedora, principalmente da juventude. E ela entende bem que os jovens precisam de espaços de diálogos e precisam de pessoas que acolham esses jovens, né? Então, tem uma frase que eu ouvi até final de semana retrasado, alguma coisa assim. O padre Jair Fante, que é o nosso padre referencial na CNBB, que ele fala dessa questão. Atualmente, a gente tem, primeiramente, assim, em toda a história, uma troca de saberes. Antigamente, a gente tinha os pais que mostravam que era certo que se devia fazer. Atualmente, não. Os filhos ajudam os pais a compreender algumas situações. Então, antes, a gente tinha um pai que educava apenas e o filho apenas cabia receber o que o pai falava. Hoje em dia, não. A gente tem que os filhos também trocam experiências com os pais. E os pais estão aprendendo com os filhos, que é interessante nessa nossa geração. Então, como que esses pais podem lidar com isso? Como que a gente consegue lidar com essa situação? De nós também ajudar a contribuir com os pais, explicar, ensinar coisas e os pais nos ensinar também. Então, eu acho bem interessante que a igreja também tem essa visão. É muito boa essa reflexão, porque a gente fala muito de empoderar, né, padre? Só que uma situação que eu vejo, acompanhei na minha jornada profissional, tanto na psicologia clínica, nas outras demais áreas que eu atuo, e principalmente no contexto educacional, na faculdade, no ensino superior, que quando a gente dá o poder ao jovem, ele acha que o poder vem acompanhado de fazer tudo e absolutamente tudo que eu quiser. E não é isso, né? Então, o jovem, sim, ele ajuda na construção desse processo social, ele ajuda nas relações familiares, mas alto lá. Pais e filhos, como diz Mário Cortella, que é um filósofo educador que eu gosto muito de citar ele quando eu falo de relações familiares, pais e filhos, eles têm uma relação de subordinação, né? Alguém organiza um contexto familiar. Se a gente permitir que as nossas crianças, que ainda estão aprendendo, organizem por si só esse contexto familiar, como é que a gente vai repreender um comportamento? E a gente tem que educar sim, permitir sim, dar liberdade sim, mas
permissão e permissividade não são necessariamente a mesma coisa, né? Eu vou dar poder, mas com esse poder eu vou dar responsabilidade e o jovem, ele tem que assumir o poder, mas a consequência do seu ato. Então, infelizmente, a gente encontra jovens que falam assim, se você me bater, pai, eu vou te levar no conselho tutelar. Tem. Né? Inclusive, tem uma mãe que veio conversar comigo e falou assim, sabe o que eu fiz, psicóloga? Eu falei, não. Fui lá e arrumei a malinha dele, falei assim, vai pro conselho tutelar, vamos. Eu falei, e aí? E aí ele ficou, é óbvio, né? Sim. Ele pensou qual é a consequência. Eu falei, justamente aí, você deixou ele fazer um processo de reflexão sobre a consequência do que ele estava te dizendo. E a gente não permite isso, ou muitas vezes permite que o jovem pense por si, sem direcionar aquilo que é certo socialmente, legalmente, no contexto de relação, né? E eles estão aprendendo ainda, a gente não pode esquecer isso. O jovem, ele vem carregado de muito conhecimento, ele vem com novas tecnologias, muita energia, mas ele ainda está aprendendo a canalizar essa energia, então a gente precisa direcionar. É verdade, enquanto a Patrícia falava, enquanto a nossa reflexão, o pai como autoridade dentro de casa, eu me recordava aqui um pouco da Revolução Industrial, em que antes da Revolução o pai era quem provia tudo. Então, os filhos estavam junto com eles, ele era quem trazia a comida, o pai, era ele quem provia tudo, a saúde e tal. A partir da Revolução Industrial, os filhos começam a sair e é aí então que os filhos começam a mudar essa forma de pensar e achar que podem fazer tudo, né? Exatamente, né? E aí outra realidade que a gente percebe com bastante frequência, que não é difícil analisar, especialmente para nós mulheres, é que com o advento da Revolução Industrial, as mulheres também saíram de casa para trabalhar. Elas deixaram de ocupar aquele papel de educadora, de cuidadora do lar e foram ao mercado de trabalho também. Então existe uma suposta divisão de tarefas e de responsabilidade financeira, da manutenção financeira do lar. Sim. Só que em contrapartida, será que os homens tomaram pé da responsabilidade deles? Eles estão dividindo a responsabilidade de educação também? Muitas vezes cabe à mulher trabalhar fora, prover financeiramente o lar, educar sozinho os filhos, né? Ainda, infelizmente, a gente encontra essa realidade, essa concepção social de que a responsabilidade da educação é da mulher, né? E não é, efetivamente não é. Uma mulher não faz um filho sozinha, né? Então, sim, quem fez ou quem participa deste contexto tem toda a responsabilidade ou igual responsabilidade da educação. E outra coisa que eu penso ainda sobre este contexto, essa mudança que o senhor falou, padre, é que da mesma maneira que com a Revolução Industrial os filhos saíram de casa, hoje a gente percebe que eles estão voltando. Tanto que a adolescência, sim, que a gente está falando de juventude, está se estendendo, né? Antigamente a gente falava de adolescente dos 12 aos 18. Supostamente aos 18 a pessoa já tinham um emprego ou buscavam a estabilidade profissional, constituía a sua própria família. Hoje os jovens estão ficando em casa. Com 25, 26, 30 anos eles ainda estão em casa. E a ciência vem estudando esse processo de mudança, considerando ainda como uma adolescência. Eles são dependentes financeira e emocionalmente dos pais. Então a gente tem um contrassenso se colocando. Enquanto num movimento social eles saíram de casa, na nova realidade eles estão voltando para casa. Isso é o quê? O medo? Está ligado ao empoderamento que a gente dá e está ligado ao direito de escolha, né? É muito mais cômodo para mim ter um pai que me banca, uma família que me banca, enquanto eu posso estudar e me qualificar profissionalmente, né? Antes eu saía de casa aos 18 para o mercado de trabalho, até porque o acesso ao ensino superior era muito mais difícil. Hoje eu posso estudar mais, eu posso me qualificar profissionalmente mais, só que isso demanda eu não trabalhar muitas vezes. Então alguém precisa continuar me sustentando. Sim. Meu pai, minha mãe ou quem quer que seja, qualquer configuração familiar, sim, que seja. Isso é bom no contexto de que os jovens estão se qualificando profissionalmente com muito mais propriedade. Nós temos profissionais, melhores profissionais no mercado de trabalho. Mas isso pode ser ruim também porque eles estão se acomodando. Então, eu não preciso me responsabilizar por isso, porque o meu pai responde por mim financeiramente, emocionalmente eu tenho este apoio. Então, a gente tem aí duas possibilidades. Então, nós temos que balancear essa nova situação. O jovem está ficando mais tempo em casa, mas ficar com 25, com comportamento de 15, não é legal. Não tem como, né? Então, a gente precisa rever essa situação. É verdade, professora. Eu quero agradecer a presença da senhora, de você aqui conosco. Eu acho que foi muito bom, não foi? Eu gostei muito do diálogo. E vocês? Foi. Muito bom, né? Obrigada. Muito esclarecedor.
Obrigado mesmo, de coração, por ter vindo nos ajudar a trazer essa reflexão sobre a família aqui conosco. Eu agradeço o convite, adoro trabalhar com o público jovem, eu acho que estabelecer esse diálogo ele é fundamental. Procuro fazer isso com os jovens com os quais eu tenho contato, justamente tentando trabalhar. Ok, você pode, mas pense no que vai te acontecer no futuro, né? Levar essa reflexão. E a gente precisa fazer muito mais vezes isso com os jovens. Parabéns pela iniciativa do programa, tem tudo para dar super certo e é uma carência muito grande que a gente tem na nossa sociedade. Verdade, obrigado, viu? Obrigada a você. Nós queremos agradecer a você que está conosco nesse momento, né, nesse sábado, programa Juventudes, tratando dessas questões. Agradecer mais uma vez à professora Karine pela disponibilidade e nós queremos pedir a bênção de Deus sobre cada um de vocês que nos acompanha, as famílias que nos acompanham. Pai de infinita misericórdia, abençoai essas vossas famílias, elas que necessitam seguir o exemplo da família de Nazaré, exemplo de oração, exemplo de diálogo e exemplo de compreensão. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente tarde. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. Um amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é puro, Ele é mais, Deus é 10. Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10. Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos